Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra do dia 17 de julho de 2020, 15ª semana do Tempo Comum. E hoje a cor litúrgica é vermelha porque estamos falando de mártires. Santo Inácio de Azevedo e companheiros. Eles morreram próximo das Ilhas Canárias, em missão, em 1500, na Idade Moderna, século XVI, se não me engano, no período das grandes navegações. Quem acompanha a liturgia das horas vai ver, né, que hoje é dia de bem-aventurado Inácio de Azevedo, presbítero, e seus companheiros mártires. Ele era jesuíta, foi ordenado sacerdote em 1553, até veio aqui para o Brasil, né, mas ele acabou voltando para Portugal, originário, né, de lá, para recrutar outros colaboradores para sua obra evangelizadora e empreendeu viagem de regresso, mas foi interceptado ao largo das Ilhas Canárias pelos corsários anticatólicos. Foi martirizado e morto dia 15 de julho de 1570 e seus 39 companheiros também foram martirizados nesse dia e no dia seguinte. Foram beatificados pelo Papa Pio IX em 1854, ou seja, em missão, né? Ele estava tentando voltar para o Brasil, que era um território vasto, né? Muito promissor. Então, vamos pedir pela intercessão do bem-aventurado Inácio de Azevedo nesse dia de hoje, né? E também pedir desculpas que eu não fiz o áudio do dia 16 de julho, do momento oracional dedicado a Nossa Senhora do Carmo. Eu poderia dar mil justificativas, mas é que realmente não me deu uma indisposição emocional, falar a verdade, né? Não deu muito certo. Por outro lado, eu fiquei contente porque eu acompanhei outros canais, outras redes sociais, as quais já estou indicando. Hoje vai ter o áudio, né, do momento oracional, só que geralmente eu dou preferência primeiro à liturgia da palavra. Então, o que acontece? Em todos os perfis do Padre Paulo Ricardo, no Twitter, Instagram, você vai estar acompanhando, você pode acompanhar a história da aparição de Nossa Senhora do Carmo. Sugiro também a homilia do Padre Manzotti, de ontem, da missa do meio-dia. Então você tem que entrar na TV Evangelizar ou no Padre Reginaldo Manzotti, vai estar lá a homilia dele. Só a homilia, deve ser uns 20, 30 minutos, tá? E indicar também a comunidade Mel de Deus, do Frei Josué, que ele fez a missa de 3 horas e 40 minutos. Você pega só a parte da homilia pregação, que ele vai estar lá falando. Ele vai estar contextualizando historicamente, né, todo esse período do surgimento dos carmelitas. Como eu falei em áudios anteriores, não há um pai fundador dos carmelitas. O que aconteceu, quando eu falo os carmelitas primeiros mesmo, os primórdios da instauração do grupo. Confrontando com as informações de vários padres, né, que já falaram sobre a Ordem do Carmelo, os carmelitas que se refugiaram no Monte Carmelo no período da Idade Moderna, né, eram na realidade cruzados vindos da Europa para lutar ali contra os infiéis muçulmanos na região do Oriente Médio, naquela época, né? Fizeram uma espécie de guerra santa, de reconquista daquele território no sentido espiritual, e que não deu muito certo, né? Nós bem sabemos que foi um massacre. Então, muitos desses cruzados católicos se refugiaram no Monte Carmelo, que por informações eles chegaram lá. E inspirados sobre a vida do profeta Elias e seu sucessor, o profeta Eliseu, começaram a ter uma vida eremítica. Eles foram até depois ao bispo, se não me engano, o bispo Adalberto de Jerusalém, pedindo autorização para que fosse regulamentada, fosse reconhecida como se fosse uma ordem de homens, né? Colocado como um grupo, uma congregação, enfim. E bispo Adalberto fez realmente uma regra inicial para eles, e eles passaram a viver lá. Contudo, com a reconquista, né, dos territórios do Oriente Médio pelos muçulmanos, muitos foram perseguidos e mortos, e eles foram obrigados a voltar para a Europa. Mas já era uma ordem dos carmelitas.
Basicamente, eles se refugiaram em algumas regiões, mas fortemente na região da Inglaterra, onde foi colocado São Simão e Stock. Mas a princípio a base era lá. Só que eles foram perseguidos tanto por inimigos externos quanto os inimigos políticos internos. Então, a Ordem dos Carmelitas, naquele momento de São Simão e Stock, corria um grave perigo de extinção. E como ele era mariano desde criança, ele, que me consta, ele não é da primeira leva desses cruzados que se tornaram da Ordem dos Carmelitas, tal. Ele já é uma outra geração, mas ele teve uma formação por parte da mãe Mariana, né, ela que deu a devoção à Senhora, e ele, enquanto estava rezando, Nossa Senhora do Carmo aparece a ele, né, com o menino Jesus e com o Santo Escapulário. Aí todo mundo já sabe mais ou menos, ou deveria saber o que, que acontece. Como eu falei também, a Ordem dos Carmelitas é uma das ordens que mais produziu santos, e eu espero que produza mais santos, né? Se você fazer toda uma análise dos santos que você mais gosta, que eu gosto, você vai ver que vai ter pelo menos 2 a 3 santos ou santas da Ordem dos Carmelitas. Ou braços, mas com o carisma carmelita. Né? Outra ordem que eu sempre falo é dos franciscanos também. Eu tenho aí pelo menos 3 santos que eu sou, assim, que eu gosto, que até sou devota e tudo, e são franciscanos. Né? Então você também pode fazer uma análise aí. Inclusive São Boaventura era franciscano, que foi no dia 14 de julho, tá? Então, quer saber maiores detalhes da Ordem Franciscana? Procure saber. Desculpa, também da Ordem Franciscana, mas quer saber mais detalhes sobre a Ordem dos Carmelitas? Procure saber, se informar. Já falei, existe a terceira Ordem. Eu tô com os franciscanos na cabeça. É que eu ganhei de presente aí um São Francisco, né? E aí colocaram uma pombinha na cabeça dele. Eu tô olhando para ele e eu tô com o São Francisco na cabeça. Enfim. A, a ordem franciscana também tem a terceira ordem dos leigos, né? É uma vivência, um vocacionado. Mas aí é necessário que você esteja na cidade onde há essa terceira ordem, tá bom? Gente, então é isso, tá? Eu não vou ficar me justificando por que não fiz ou por que deixei de fazer. É uma data importante, sim, mas como eu já expliquei, eu dou preferência a santos ou títulos de Nossa Senhora pouco conhecidos ou que não são tão conhecidos no Brasil, mas são conhecidos lá fora, por exemplo, para você ter uma base, né? Não é que eu me neguei, mas realmente eu achei que todo mundo ia falar sobre Nossa Senhora do Carmo. E eu sou leiga, eu raspo assim na superfície. Só estou contando, inclusive, o que eu ouvi ontem, né? Então, mas se você quiser tirar a prova dos 9, dos 10 e tal, você vai nesses canais que eu indiquei. Mas deve ter mais gente que explicou sobre a Ordem dos Carmelitas, tá bom? Bom, que São Simão Stock rogue por nós também, né? Mas eu vou dar continuidade no segundo áudio, agora um pouco mais focado no preciosíssimo sangue de Cristo, mas ao mesmo tempo nos dedicando, já que é o mês de Nossa Senhora do Carmo, fazendo orações a quem usa o Santo Escapulário, ou orações de Nossa Senhora do Carmo, e talvez falar sobre alguns santos carmelitas muito conhecidos, né, mas que talvez você não se atentou, né? Por exemplo, de Santa Teresinha do Menino Jesus eu não vou poder falar muito, porque as obras que eu tinha dela faz muito tempo que eu me desfiz, mas foi um período que eu não era convertida ainda, não tinha voltado para a Igreja Católica, e acabei me desfazendo. Me arrependo bastante, mas eu tive meus motivos na época, né? Então foi uma questão até para me acalmar um pouco, porque a culpa não é da santa, mas houve uma situação que acabei me desfazendo porque me trazia péssimas lembranças de uma pessoa. Então, para me acalmar na época, eu tive que fazer isso. Mas seria bom se eu tivesse novamente a História de uma Alma, a biografia, né, dela. Sempre é bom, né? E ela é uma santa assim que realmente vai por uma parte prática, que muitas vezes é uma prática do não fazer. É fazendo não fazendo. Que inclusive existe uma filosofia reencarnacionista que fala muito. Você faz não fazendo. É um estranho, né? Mas até uma questão de você meditar. Como fazer não fazendo, né?
Eu vejo a Santa Teresinha nesse ponto. Ela fazia muito, ela realmente fez muitas coisas, mas em atos oracionais, atos de reparação, intenção do coração, que às vezes não é exatamente um fazer do tipo pegar a enxada e ir lá fazer uma forma realmente ativa aos olhos do mundo. Ela fazia algo ativo aos olhos de Deus, que às vezes era meio que não fazendo. Por exemplo, como é que você vai dizer que uma moça reclusa, quer dizer, uma freira reclusa da Ordem dos Carmelitas, poderia ser patrona dos missionários? Nunca foi missionária, ela nunca saiu fora do Carmelo, da Ordem do Carmelo, do Carmelo particular onde ela estava, né? Eu vejo como o ato de fazer não fazendo. Mas ao mesmo tempo ela inspirou muitos missionários, enviando cartas, estimulando, rezando, né, fazendo intenções. Então eu vejo assim, nesse viés, né? Então por isso que a gente não pode julgar as pessoas. Às vezes aquela pessoa que está lá rezando, muitas vezes ela tem um potencial muito grande aos olhos de Deus do que uma pessoa que está aí dando uma de missionário, mas que às vezes está pecando, desencaminhando algumas pessoas. A gente não sabe, né? Porque às vezes o ato de ficar em silêncio também é um ato não exatamente ativo aos olhos dos homens, mas muito ativo aos olhos de Deus. Mera opinião minha, tá? Mas vamos lá para a liturgia da palavra. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá. Primeira leitura está no profeta Isaías, capítulo 38, de 1 a 6, do 21 ao 22 e do 7 ao 8. Tá assim, né? Naqueles dias Ezequias foi acometido de uma doença mortal. Foi visitá-lo o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: Isto diz o Senhor, arruma tuas coisas de tua casa, pois vais morrer e não viverás. Então Ezequias virou o rosto contra a parede e orou ao Senhor, dizendo: Peço-te, Senhor, se lembres de que tenho caminhado em tua presença com fidelidade e probidade de coração e tenho praticado bem aos teus olhos. Ezequias prorrompeu num grande choro. A palavra do Senhor foi dirigida a Isaías. Vai dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas, eis que vou acrescentar à tua vida mais 15 anos. Vou libertar-te das mãos do rei da Assíria, junto com esta cidade que ponho sob minha proteção. Então Isaías ordenou que fizesse um cataplasma de massa de figos e aplicasse sobre a ferida, que lhe ficaria bom. Perguntou Ezequias, e qual é o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Este é o sinal que terás do Senhor de que ele cumprirá a promessa que fez. Eis que farei recuar 10 graus à sombra dos graus que já desceu no relógio solar de Acás. E de fato a marca do sol recuara 10 graus do que ela tinha descido. Palavra do Senhor. O salmo responsorial está em Isaías 38, versículos 10 a 12 e 16, com o refrão: Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Eu dizia, é necessário que eu me vá no apogeu de minha vida e de meus dias, para a mansão triste dos mortos descerei, sem viver o que me resta dos meus anos. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. E eu dizia, não verei o Senhor Deus sobre a terra dos viventes nunca mais verei um homem neste mundo. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Minha morada foi à força arrebatada, desarmada como a tenda de um pastor. Qual tecelão eu ia tecendo a minha vida, mas agora foi cortada a sua trama. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Ó Senhor, meu coração em vós espero, por vós há de viver o meu espírito, curai-me e conservai a minha vida. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. O evangelho de hoje está em Mateus 12, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda que nem ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente os sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo.
Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Palavra do Senhor. Bem, aqui termina a liturgia da palavra. Aí eu já vou tentar gravar o momento oracional. Até lembrei de uma situação, mas eu vou contar lá. Não vou contar aqui. Tem a ver com Santa Teresinha, né? Porque senão eu junto tudo, eu fico 30 minutos na liturgia, mais 30 minutos no momento oracional, não dá certo, né? Então eu vou deixar uma coisa enxuta hoje, pelo menos hoje tá enxuto. Desejo a todos uma ótima ótima sexta-feira, já nos encaminhando para o fim da 15ª semana do tempo comum, já nos aproximando do fim de semana. Desejo a todos paz e bem.